Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, nosso encontro na intenção, no intuito de estudar o Evangelho segundo os preceitos da doutrina espírita, o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Esta é a proposta nossa aqui para o estudo. E desde já, convidamos você para que possa participar conosco, interagir com a gente, tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Basta digitar NEPV de Jesus. Assim fazendo, você vai lá curtir a página do Facebook ou então se inscrever no canal do YouTube, acionar o sininho de notificações para receber então os novos vídeos que são postados semanalmente dentro da programação de atividades do NEP Vede Jesus. Estamos tratando nesse mês de julho, já iniciamos essa jornada semana passada, dentro das nossas sessões de estudo do Novo Testamento, retornamos aqui ao primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. A sessão é sobre os evangelhos e o nosso olhar especial nesse mês de julho para o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, em especial aquilo que é relatado pelo evangelista a respeito do anúncio do nascimento de Jesus. Já tratamos na última semana, o vídeo está devidamente postado aí nas redes sociais do Vede Jesus, vocês podem acompanhar então aqueles que não viram ainda o primeiro, em que estamos nesse olhar para o primeiro capítulo, passamos entre os versos 26 e 29, que é quando se dá a aparição do anjo Gabriel, o relato de Lucas, né? Diz ali que 6 meses depois da situação que se deu, primeiramente, com Zacarias, do aparecimento desse mesmo anjo Gabriel, anunciando o nascimento do seu filho, João, que seria o João Batista, o precursor, que veio antes, então, anunciar a vinda do Messias, anunciar a vinda de Jesus. No sexto mês, né, vai aparecer, então, na cidade de Nazaré, novamente este anjo Gabriel, e vai ao encontro de uma jovem moça, Maria de Nazaré. Então, aparecendo, né, estando na presença de Maria, vai se dar essa cena que é relatada para nós, dizendo: o Senhor é contigo, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. É o anúncio da missão especial, única que teria Maria de Nazaré de recepcionar para nós aqui na terra a presença do Cristo de Deus, a presença de Jesus entre nós, cumprindo todas as profecias que já diziam, já anunciavam a sua vinda no Antigo Testamento, e mesmo tradições fora de Israel já falavam sobre a vinda deste Messias, né? A cena em Lucas 1, olhando para o verso que pausamos, que foi o de número 29, diz que Maria, então, estando na presença do anjo Gabriel e ouvindo estas coisas, perturbou-se muito, né? Preocupando-se, procurando entender o que estava acontecendo. Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Hoje nós retomaremos então essa narrativa no Evangelho de Lucas, ainda dentro desse capítulo 1, entre os versos 30 a 33. O nosso tema aqui, Filho do Altíssimo. É a sequência, portanto, dessa narrativa no Evangelho de Lucas, que eu convido desde já, aqueles que assim desejarem, a abrirem o texto das suas escrituras em casa, da Bíblia que tenham em casa, independente da tradução, gente, para poder acompanhar, se assim desejar, a leitura conosco. Vamos lá, a partir do verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Anúncio, portanto, entre os versos 30 e 33 a 33 do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Aqui, portanto, nessas falas, que nós vamos retomar, procurando comentar, aplicando também esse ensino dentro da compreensão que a doutrina espírita nos dá, nós já mencionamos também na última semana, e aqui rememoramos, que a questão do aparecimento de anjos está em toda a codificação bíblica, passando do Antigo para o Novo Testamento, assim como relatos que nós sabemos em toda a história humana, da aparição desses seres espirituais. Com a doutrina espírita, nós sabemos, olhando mesmo para a escala que é proposta pelo codificador Allan Kardec desde o Livro dos Espíritos, que há espíritos nas mais variadas condições evolutivas, desde os níveis mais inferiores da evolução, compreendendo por isso, portanto, espíritos que ainda muito apegados aos aspectos, aos sentidos materiais, se mantêm ainda dentro das faixas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, muito mais intensos, e, portanto, são espíritos ainda no início de caminhada, ou mesmo persistentes no caminho de desvio das leis divinas, assim como vamos encontrar espíritos que já vão avançando mais nessa caminhada. E aí, quando encontramos a questão dos benfeitores espirituais, nós temos espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria, bons espíritos, como se diz, espíritos que têm aí o conhecimento associado à bondade, são os espíritos superiores, assim como no ápice dessa escala temos os chamados espíritos puros, espíritos que já vivem em comunhão com Deus. Menciono aqui, como em outras ocasiões, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, na psicografia de Chico Xavier, em que vai nos apresentar a existência dessas inteligências superiores, que ele vai chamar, então, de espíritos co-criadores, que são os Cristos. E lá ele menciona que são espíritos que vivem em comunhão indescritível com Deus. Se não é descritível para André Luiz, na psicografia de Chico, nós também não vamos ter a pretensão aqui de descrever. Mas vamos fazer naturalmente as conexões para compreender. Quando Jesus dizia, por exemplo, como disse, e for anotado pelos evangelistas, eu e o Pai somos um, longe da aplicação da teologia humana, que procurou explicar isso fazendo uma estranha trindade alheia aos ensinos do próprio Novo Testamento, dos evangelhos, dos relatos daqueles que viveram, cujo contexto do próprio ensino que fora trazido e revelado da primeira para a segunda revelação, não se coaduna de forma alguma com Deus Trino. Deus é um só, Deus é único. No entanto, se manifesta na terra, em especial pela boca, pela ação, pela manifestação do pensamento do seu Cristo. No caso da terra, o nosso Cristo é Jesus. No anúncio do nascimento, portanto, aqui, que se dá nesse relato de Lucas, o que está ocorrendo é a recepção dessa mensagem, através de Gabriel, de que Maria fora escolhida para ser o vaso que receberia a presença desse Espírito puro, que o próprio codificador Allan Kardec, na questão 625, quando recebe a resposta dos instrutores espirituais de que Jesus é aquele guia, aquele modelo que Deus nos tem oferecido para nos servir como este referencial, ele diz que, sendo Jesus o Espírito mais puro que já esteve sobre a terra, a sua doutrina e o seu ensino também é o mais puro. E por conta disso,
Explica o codificador que ele estava animado pelo Espírito Divino. Jesus, portanto, permanece sendo, né, esta manifestação de Deus sobre a terra. Né? Quando nós olhamos, portanto, essa sequência de texto em Lucas aqui, dos versos 30 a 33, nós vamos ver que são falas diretas aqui do anjo, do mensageiro, vamos tratar dessa forma, né, a Maria, dizendo: Maria, não temas. Ela que certamente era uma jovem, gente, uma menina, né? Os relatos aí de estudiosos do cristianismo dizem que era muito provável que ela fosse uma adolescente ali, se tornando ainda uma mulher. E recebe então essa visita do anjo a dizer para ela, né? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O nome Jesus significa aquele que salva, ou Salvador. Há muitos que hoje ainda questionam, por um falso entendimento, por uma falsa compreensão, né, do que afinal ele estaria nos salvando. Né? E aqui nós vamos pensar exatamente com o olhar de doutrina espírita. O que nos é proposto na já mencionada resposta à pergunta de Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos? Ora, se Jesus é guia e ser é modelo, quem é que precisa de guia? Quem não sabe o caminho. Aquele que, portanto, perdendo este referencial, tem necessidade de alguém que o conduza, de alguém que lhe dê orientação para que ele alcance o seu destino, para que ele alcance o seu objetivo. E o modelo? O modelo é um padrão. Ora, se precisamos, e essa resposta nesse sentido, que é dada pelos instrutores a Kardec, se precisamos de um modelo, se precisamos de um padrão, é porque estamos fora dele, fora do modelo, fora do padrão. Então, olha a situação que nos encontramos. Sem rumo, sem rota, sem saber como chegar ao destino e fora do padrão, fora do modelo adotado por Deus para os seres humanos. Sabemos, olhando para a primeira revelação do Gênesis, que o que nos é dito lá é que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Isso significa, é claro, que os atributos comunicáveis de Deus fazem parte do nosso DNA espiritual. Querendo dizer com isto, portanto, que quando falamos sobre determinados sentimentos, como amor, caridade, fraternidade, esses aspectos dizem respeito a situações que reconhecemos já no nosso entendimento como necessários para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento como criaturas espirituais e como seres humanos, vivendo em relação aqui no mundo dos encarnados. Agora, se temos esse reconhecimento, é porque isso faz parte de um plano maior, de algo no qual nós reconhecemos a nossa essência. E é esta filiação espiritual, sendo, portanto, todos nós, cada um de nós individualmente, filhos de Deus, que devemos nos ater, para entender qual que é a necessidade de fazer este caminho de retorno ao Pai, do qual nos afastamos de forma consciente e voluntária. Porque aprendemos também, à luz do Consolador prometido, à luz da doutrina ensinada pelos benfeitores espirituais, dos Espíritos do Senhor, o quê? Que nós, de posse do nosso livre-arbítrio, dado por Deus segundo a própria lei divina de liberdade, tendo, portanto, possibilidade de distinguir o bem e o mal, optamos pelo mal. O mal poderia se dizer a ausência do bem, mas vai para além disso. Que nós temos um parâmetro, nós temos uma delimitação, que é
a lei divina. Tudo aquilo que, portanto, está conforme a lei divina é igual ao bem. Tudo aquilo que dela se afasta é o mal. E se vivemos de uma forma consciente, insistentemente num padrão de desvio e de afastamento dessa lei divina, o que acontece conosco? Desequilíbrios, desajustes, desarmonias, perturbações. O que eu acabei de dizer aqui, gente, basta ter um pouquinho de atenção. A gente vai perceber que é o quadro geral, uma espécie de check-up que vai demonstrar o diagnóstico da humanidade terrena ainda dentro dos nossos tempos. A Terra é um mundo, gente, de segundo grau evolutivo. Saímos das cavernas há alguns milhões de anos. Primeiro estágio, mundo primitivo. Agora estamos estagiando no chamado mundo de provas e expiações. Só precisa ser provado aquilo que não é perfeito. Reconhecimento, já que, claro, que somos criaturas imperfeitas, sujeitas, portanto, ao erro. E erramos ainda muito, mesmo querendo acertar. Ao mesmo tempo que, estando no mundo de expiações, somos convocados todos os dias a reparar os males causados. Esse é o sentido da expiação. Uma penalidade, sim, mas autoeducativa. No sentido de despertar em nós esses valores espirituais elevados, para que a gente não se desvie do caminho. E para aqui na Terra nós não ficássemos sem referencial, veio ele, veio Jesus. O anúncio, portanto, do anjo Gabriel a Maria de Nazaré, nessa narrativa do primeiro capítulo de Lucas, entre os versos 30 e 33, vem confirmar esta condição. Dizer que no ventre de Maria ela conceberia e daria à luz um filho, e o nome que lhe seria dado, Jesus, aquele que salva, o Salvador. Dentro do contexto agrícola, dentro do contexto pastoril em que viveu Jesus, a ideia de Salvador, gente, é muito mais simplificada do que aquela que a teologia criou e criou mais confusão do que esclarecimento. Quando falamos de um Salvador, é aquele que livra do perigo. Então imagine, né? Nós, filhos de Deus, pertencemos ao seu redil. Mas optamos, mais por audácia do que por malícia, sair fora desse redil. Fazer um trajeto para fora dele. E é claro que quando fazemos isso, saímos da proteção imediata daquele que está ali a nos conduzir, nos amparar, nos alimentar, nos proteger. Permanece velando por nós, mas tem que sair em busca daquele que dele se afastou. Nossa história, nossa jornada espiritual. E ficamos sujeitos aos predadores. E aqui, gente, não adianta ficar olhando para fora, buscando qual que é o predador que vai me causar prejuízo. São predadores interiores. É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade. Eu menciono aqui uma mensagem do benfeitor Emmanuel, mais uma vez em uma psicografia de Chico Xavier na obra Vinha de Luz. A mensagem é de número 174, intitulada A Plataforma do Mestre. Há uma correlação que nós apresentamos aqui como referência entre essa narrativa em Lucas, no capítulo 1, verso 31, e aquela que encontramos em Mateus 1:21. Que assim como em Lucas, Mateus está narrando também esse anúncio do nascimento de Jesus, mas em Mateus temos a perspectiva do pai, José. E temos em Lucas a perspectiva de Maria, a mãe. Olhando então aqui o Evangelho de Lucas, o verso do capítulo 1, verso 21, diz assim: Ele, se referindo a Jesus,
salvará seu povo dos pecados deles. A mensagem comentada pelo benfeitor Emmanuel vai anunciar já nos parágrafos finais o seguinte. Eu peço aqui a devida atenção para esse ensino. Relato o seguinte: anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do orgulho e do egoísmo que ainda, olha a expressão, legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Explicando. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Chamei a atenção para a expressão utilizada por Emmanuel no sentido do que egoísmo e orgulho que nos afastam do Pai, sendo, portanto, estes o cerne do pecado no sentido do desvio, do erro, da nossa rebeldia, da nossa rebelião diante da lei divina, diz que egoísmo e orgulho legislam para o nosso mundo consciencial. A nossa consciência, que também aprendemos na doutrina espírita, onde está grafada a lei divina e, portanto, nela reconhecemos, estando em erro, ela nos aponta, não é menos verdade que enquanto ela legislar no nosso mundo consciencial, é afastado essa nossa conexão com a lei divina. A lei é outra. Egoísmo e orgulho não combinam. O amor com a caridade, com a justiça. Este é o padrão divino. Egoísmo, vaidade e orgulho é o padrão humano desviado de Deus. Quando Emmanuel vem mencionar, então, sobre a nossa fase ainda de início, de começo desse apostolado evangélico, desse trabalho de autoconhecimento, de autodescobrimento, de transformação e renovação de nós mesmos, para nos tornarmos de fato novas criaturas em conformidade com Cristo Jesus, vem nos dizer, é Cristo libertando os homens da chaga de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. E a partir daí, gente, não vai se assustar. Ao olhar para as instituições humanas e saber que nelas ainda predominam os mesmos desvios dos homens. Porque quem faz as instituições? Quem conduz as instituições? Os homens. Enquanto nós, como humanidade, com uma comunidade presente neste planeta, ainda não assumir um firme compromisso com essa transformação, permaneceremos em dias difíceis. Seremos visitados, sim, pela dor e pelo sofrimento, como um aguilhão necessário para o nosso despertar. Pode ser mais leve. Jesus nos disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. O fardo e o jugo de Jesus é o amor, é a humildade, é o exercício real, presente da caridade, no sentido daquela benevolência, daquela indulgência, daquele perdão do qual todos nós somos necessitados. Amados, tenhamos a devida compreensão de que assumir essa proposta é realmente construir no nosso reino individual, como afirma aqui o benfeitor Emmanuel, aceitando esse serviço liberatório do Salvador. Porque esse é um aspecto da característica de Jesus. Ele é um libertador das consciências. Tenhamos como este referencial,
como este guia, como este modelo. Lucas ainda menciona aqui na sequência dos versos, dizendo que este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão encontramos de forma recorrente em todo o Novo Testamento, né? Jesus o Filho de Deus. Algumas expressões como Filho do Homem também. Exatamente para conectar a sua condição de pertencente à humanidade da Terra. Ele assim o quis, fora essa a vontade de Deus, e Jesus assim o quis, de revestir a forma humana, vir entre nós, viver junto conosco, ombreando as dificuldades do estar encarnado, mas com um diferencial. Jesus a todo momento, a todo instante, está recorrendo ao Pai. Nos prescreve a oração, a vigilância e a atitude constante no bem, como aqueles elementos curativos para a nossa alma, redirecionadores da nossa existência, para que a partir daí não tenhamos mais que ficar buscando outras referências, perdidos nessa caminhada, distraídos, tropeçando, caindo e com grandes dificuldades de nos levantar. Jesus é essa mão amiga, essa mão que vem ao nosso encontro e vem dizer: vem comigo, eu conheço o caminho. É o nosso irmão mais velho, experimentado, que já atingiu o cume da jornada, que veio por amor ao nosso encontro, fazendo sim a vontade do Pai, mas também esta é a vontade dele. Veio não para os sãos, veio para os doentes. Veio resgatar, levar de volta ao Pai aquilo que se encontrava perdido. Aquilo que nós próprios, por vezes, olhamos, seja para nós mesmos ou seja para fora, e falamos: mas não tem mais jeito, não tem o que ser feito, é assim mesmo. E às vezes a gente fala sobre nós mesmos nesse sentido. Eu nasci assim, não vou mudar não. Muda. De fato, muda se assim quiser, se assim desejar. Se abrirmos de fato a janela da nossa alma, seremos visitados por esse sol da imortalidade. Que o Evangelho, representado pelo próprio Cristo, refletido na doutrina espírita, na condição de consolador, de defensor, daquele que ajuda, daquele que auxilia a entendermos melhor o mecanismo das leis divinas, ao mesmo tempo que relembramos estas palavras de vida eterna, que são as palavras de Jesus. Ora, ele próprio nos dissera, para não nos deixar em ilusão: meu reino não é deste mundo. Por que então nos agarrarmos à transitoriedade da vida? Acreditar que as coisas devem nos direcionar, nos escravizando a elas, quando somos meros administradores de bens que pertencem ao único Criador, que é Deus nosso Pai. Esse sentido de atenção, de despertamento para essa realidade, nós vamos perceber que entre os versos finais, 32 e 33, é reforçado aqui nas palavras do anjo Gabriel para Maria: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Sabemos que, historicamente, Jesus, o homem de Nazaré, não foi rei nas terras de Judá. Não foi um rei humano para Israel. Embora fosse isso que eles esperassem. Queriam um rei forte, guerreiro, que os libertasse do domínio de Roma, que desse primazia, preeminência à nação de Israel, fizesse forte diante das demais nações, poderosa, um grande império.
não reconheceram nada disso no humilde e simples carpinteiro de Nazaré. Mas também outros tantos não perceberam que ali se encontrava a luz que ilumina todo homem que vem sobre a terra. Que ali estava, como no dizer de Paulo, a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Isso é muito forte para apenas falarmos sobre um homem que passou aqui algumas décadas entre nós, tendo uma transitoriedade do túmulo ao berço. É mais do que isso. Esse sentido de realeza de Jesus, deste reinado que não terá fim, deve ser o nosso olhar como espíritos, de saber que ele assumirá a tutela deste orbe, deste planeta. Não desiste de nós, não nos abandona, permanece conosco todos os dias, até que se consume todas as coisas. E é esse Jesus que é anunciado pelo anjo Gabriel na presença da jovem Maria de Nazaré, que lhe seria mãe. Narrativa, portanto, desse Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vem nos lembrar a respeito de tudo isso, para que tenhamos a devida atenção. Que todos os reinos do mundo, todos eles, absolutamente todos, reis e reinados, passaram e passarão, mas ele, Jesus, o Cristo, permanece conosco, sempre. O seu reino, o seu reinado, jamais terá fim. E todos, absolutamente todos nós, imenso rebanho deste redil do Pai, seremos conduzidos por essa voz, a voz do bom pastor. E assim haverá um só rebanho, haverá um só pastor. O Filho do Altíssimo, Jesus, é o anúncio no Evangelho de Lucas, para esse nosso estudo e reflexão de hoje. Amados, deixando, portanto, aqui esses breves comentários, sugerimos aí que vocês também façam os comentários se assim desejar, da mesma forma que compartilhem, levem a mensagem do Evangelho adiante para as suas redes sociais, para as outras pessoas que assim desejarem. Lembrando, através das redes sociais aí, seja no canal do YouTube, seja também na página do Facebook, curtindo a página do Face, se inscrevendo no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus e participar conosco aqui dos estudos, sempre às segundas-feiras, às 20h30, tratando sobre o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Seguindo essa sequência nossa, o próximo encontro, portanto, ao final de julho, será o nosso encontro ao vivo, em que os comentaristas do NEP estarão comigo, então, para fazer esse fecho do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, em que vamos ver como se encerra essa conversa do anjo Gabriel com Maria de Nazaré. Amados, desde já, deixando aqui o meu forte abraço e o meu desejo de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.